Vamos resolver um exercício de aplicação da lei de Gauss ao cálculo do campo elétrico de uma distribuição relativamente complexa de carga. Ora, que distribuição é essa? Nós temos uma esfera maciça de raio A e carga Q, mais Q, e uma folha esférica. Temos aqui a nossa folha esférica de raio B e carga menos Q. Ora, este é um problema onde existe simetria e, existindo simetria, vamos aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico em todo o espaço. Então, o que é que afirma a lei de Gauss? A lei de Gauss afirma que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, que se chama superfície gaussiana, é igual à carga no interior da superfície a dividir pela permitividade no vazio, que é uma constante. Esta constante é ε0. Então, qual é a lógica ou o método de resolução de exercícios usando a lei de Gauss? Nós temos que usar a simetria do campo e escolher convenientemente a superfície gaussiana, de modo a podermos passar o campo elétrico para fora do integral e transformar esta equação numa equação para o campo elétrico. Então, o primeiro passo na aplicação da lei de Gauss é analisar a simetria do problema. E este problema tem simetria esférica e é por isso que vamos aplicar a lei de Gauss e é mais simples dividir o problema em três regiões. Nós temos uma região externa, uma região entre a folha esférica e a massa da esfera e uma terceira região na massa da esfera. E para calcularmos o campo elétrico é mais simples calcular o campo para essas três regiões. Então vamos começar pela região 1, que é a região na massa da esfera. Ora, vamos só fazer uma figura um bocadinho maior. Temos aqui a nossa esfera, a massa da nossa esfera, de raio A, e é uma esfera maciça. Então, qual é a primeira parte? É a simetria. Qual é a simetria do problema? Nós temos uma simetria esférica, o que implica que o campo elétrico vai ser radial, aponta segundo o UDR esférico, e a sua intensidade depende apenas da distância ao centro da esfera. Isto é, qualquer ponto na massa da esfera vai ter um campo radial, campo elétrico. Depois, vamos ter que escolher a superfície gaussiana. Esta superfície é uma superfície esférica e é escolhida de maneira a que este integral seja fácil de resolver. Ora, se por simetria chegamos à conclusão que o campo é radial, nós vamos usar uma superfície esférica, vamos desenhá-la aqui. Porquê? Porque em cada ponto da superfície, se o campo depende apenas do raio, o valor do campo na superfície vai ser constante. Então, a nossa superfície gaussiana, cá está, é esta superfície aqui. A terceira parte, na aplicação da lei de Gauss, consiste no cálculo do fluxo através da superfície. Ora, o fluxo define-se como este integral de superfície e o nosso campo elétrico, por simetria, já sabemos qual é a sua forma. E um elemento ds, o que é o elemento ds? É um elemento da superfície. Vamos ver aqui a nossa superfície. Nós temos aqui um elemento ds, e o ds é um vetor que aponta para fora da superfície. Ora, se a superfície é uma superfície esférica, a direção para fora da superfície é o dr. Por outro lado, quando nós estamos a andar na superfície, variam a coordenada da latitude, de cima, do polo norte, se quiserem, ao polo sul, e da longitude.
Então, como nós temos uma superfície, nós vamos ter um elemento de comprimento segundo a latitude, segundo o ângulo θ, e um elemento de comprimento segundo a longitude, que é o ângulo φ. Ora, um arco segundo θ é dado por r dθ e um arco segundo φ é dado por r seno de θ dφ. E o versor aponta segundo o de r. Agora que temos o versor, o vetor elemento de superfície e o vetor campo elétrico, podemos calcular o seu produto interno. Então, o produto interno de E com ds vai ser igual a E de R vezes R dθ vezes R seno θ dφ vezes o produto interno de U de R com ele próprio. Ora, como U de R é um versor, o produto interno com ele próprio vai ser o quadrado do módulo do versor. Ora, como o módulo do versor é 1, o seu quadrado continua a ser 1. Então, ficamos com este resultado. Agora, depois de termos calculado o produto interno, podemos avançar e vamos então calcular este integral, o integral de fluxo. Então, temos aqui o integral, vai ser o integral duplo de E de R, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ, e o φ vai variar entre 0 e 2π, nós damos a volta completa à esfera, 0 e 2φ, enquanto que o θ só vai do polo norte, onde vale 0, ao polo sul, onde vale π. E, como o integral é em θ e em φ, os termos em R podem passar para fora do integral. E nós já vimos que o resultado destes dois integrais, o integral de seno θ dθ entre 0 e π é 2, e o integral deste dφ é trivialmente 2π. Então, obtivemos o resultado para o fluxo. O fluxo do campo elétrico através da superfície é o campo elétrico vezes R ao quadrado vezes 2 vezes 2π, o que quer dizer, agrupando os termos relevantes, que é 4π R ao quadrado é de R. Ora, se olharmos com atenção para este 4π R ao quadrado, o que é que nós temos aqui? Isto é a área da superfície gaussiana. E porquê é que nos aparece aqui a área da superfície gaussiana? De facto, se o campo elétrico é constante na superfície, não é? O campo elétrico depende apenas da sua intensidade do vetor da distância ao centro da esfera, de R, então o fluxo através da superfície, como o campo é sempre normal à superfície, está sempre a atravessar a superfície, o fluxo vai ser a área da superfície vezes o valor do campo na superfície, onde este R aqui é simplesmente a distância do centro da superfície à superfície esférica. Pronto, terminamos a terceira parte da lei de Gauss. Vamos agora passar à quarta parte, que é o cálculo da carga no interior da superfície. Ora, a carga no interior vai ser o integral da densidade volúmica de carga em todo o volume. E que volume é este? É o volume da superfície esférica. Ora, como a esfera maciça é homogénea, então a densidade volúmica de carga é a carga total a dividir pelo volume da esfera. Volume total. Então, a densidade volúmica de carga é 3Q sobre 4π ao cubo. Por outro lado, o elemento de volume, em coordenadas esféricas, é um elemento de comprimento segundo R, vezes um elemento de comprimento segundo θ, vezes um elemento de comprimento segundo φ. Então, o elemento de comprimento segundo R é dr, segundo θ é R dθ, e segundo φ é R
seno θ dφ. E pronto, tendo ρ e tendo dV, podemos resolver o integral e calcular a carga no interior da esfera. Qual é então a carga no interior da superfície gaussiana? É um integral triplo de 3Q sobre 4π a ao cubo vezes dr, r dθ, r seno θ dφ. E no interior da superfície gaussiana, o nosso raio vai variar entre 0 e o raio da superfície gaussiana, o θ entre 0 no polo norte e π no polo sul, e o φ dá a volta completa e por isso varia entre 0 e 2π. Então, passando para fora do integral os termos constantes, 3Q sobre 4π ao cubo, agrupando os termos em R, em θ e em φ, temos então que resultado? Este primeiro integral vai ter como resultado r ao cubo sobre 3, este segundo integral 2 e este terceiro integral 2π. Então, o nosso resultado para a carga no interior da superfície gaussiana é reparem que este 3 corta com este 3, o 4π corta com 4π e ficamos simplesmente com Q r ao cubo sobre a ao cubo. Pronto. Depois de termos a carga no interior da superfície, vamos passar à última parte, que é aplicar. Então, vamos relembrar a lei de Gauss. O fluxo através de uma superfície fechada é a carga no interior da superfície a dividir pela permitividade do vazio. Ora, o fluxo calculámos anteriormente e era a superfície, a área da superfície gaussiana, 4πr ao quadrado, vezes o valor do campo na sua superfície. E a carga no interior era Q, r ao cubo, sobre a ao cubo, a dividir por ε0. Então, reparem que este r ao quadrado corta com o r ao cubo, ficando apenas r, e então o campo elétrico, a sua intensidade, vai ser Q r sobre 4π ε0 ao cubo. E o vetor campo elétrico na massa da esfera, vai ser Q sobre 4π ε0 ao cubo, vezes R, o de R. E não nos esquecemos das unidades, que é volt por metro ou Newton por Coulomb. Reparem que o nosso campo elétrico na massa da esfera aumenta linearmente com o raio. Este resultado é um resultado que pode ser inesperado, mas que é muito fácil de perceber, porque o campo elétrico é proporcional à carga e à distância ao centro da distribuição ao quadrado. Ora, como a carga dentro da superfície esférica aumenta com r ao cubo, porque é uma esfera maciça, esta divisão da carga por r ao quadrado, que é a distância ao centro da esfera, vai nos dar um termo linear em r. E é por isso que o campo elétrico está a aumentar à medida que nos afastamos do centro da esfera. E resolvemos então o campo elétrico para a primeira parte, isto é, para R menor que A. Agora vamos concentrar-nos na região 2, que é a região entre a folha esférica e a massa da esfera. Agora vamos ver esta região aqui. Temos então a esfera maciça e cá fora a folha esférica.
Então, o raio da folha esférica é B e o raio da massa da esfera é A. E vamos, novamente, aplicar a lei de Gauss. Então, primeiro, simetria. Já sabemos que o campo, como temos simetria esférica, depende apenas da distância ao centro da esfera vezes um versor que é radial, isto é, o campo nesta região vai ser um campo radial, devido à simetria esférica do problema. Depois, a segunda parte consiste em determinar a superfície gaussiana, que é uma superfície matemática, não existe na realidade e que é escolhida de modo a que consigamos simplificar o integral na lei de Gauss. Ora, qual é a superfície que nós vamos usar nesta região? É na mesma uma superfície esférica. E a terceira parte é o cálculo do fluxo. E este cálculo é análogo ao cálculo anterior e nós vamos obter, uma vez que o ds, reparem, é exatamente o mesmo, nós vamos obter como resultado 4πr² E de R. Qual é a única diferença em relação à região 1 na massa da esfera? É que nesta região o R já vale mais, tem um valor entre B e A, enquanto que o R na região 1 tinha um valor menor que A. Por isso, mas a forma funcional é exatamente a mesma, apesar do fluxo em magnitude, ou o valor do fluxo ir variar devido a uma série de razões. Depois de termos o fluxo, vamos calcular a parte seguinte, que é a carga no interior da esfera. Então, qual é a carga no interior da superfície gaussiana? Perdão. A carga no interior da superfície gaussiana, qual é? É que é a carga de toda esta esfera. Pronto, então podemos aplicar a lei de Gauss, que é o ponto 5. Então a lei de Gauss afirma que o fluxo através de uma superfície fechada é a carga no interior a dividir pela permitividade no vazio. O fluxo é 4πr² E de R. A carga no interior é Q e a permitividade do vazio. Então o que é que nós vamos obter? Obtemos que o campo elétrico é o campo de uma carga pontual. É um resultado importante. Reparem que, fora de uma distribuição com simetria esférica, fora da carga, o campo é de uma carga pontual com carga total igual à carga da distribuição. Reparem que este resultado é um resultado geral que se aplicaria a qualquer distribuição de carga na superfície. Nós supusemos que a distribuição era homogénea, mas desde que existisse simetria esférica, isto é, imaginem uma distribuição de carga que depende do raio, este resultado ia-se verificar sempre fora da distribuição de carga. Vamos então passar à última parte, que é o campo elétrico na região exterior. Temos então a nossa esfera interior, a nossa folha esférica, e nós estamos interessados na região em que o raio é maior que B. Nós estamos cá fora. Então a região 3 é esta região. E, novamente, qual é a simetria? A simetria é esférica, por isso o campo depende a sua intensidade da distância ao centro da distribuição e aponta radialmente. O campo cá fora é radial. Vamos ter que determinar a seguir a superfície gaussiana. Vai ser uma superfície esférica
de raio R. A seguir vamos calcular o fluxo. Vai ser análogo ao caso anterior. Não vamos repetir o cálculo. E vamos calcular então a carga no interior da superfície gaussiana. Ora, esta superfície gaussiana engloba a massa da esfera, a esfera no centro, que tinha carga mais Q, e a folha esférica, que, se recordam, estas folhas esféricas tinham uma carga menos Q. Logo, a carga no interior vai ser nula. E vamos então aplicar. Então o fluxo é 4π r ao quadrado E de R, a carga no interior é zero, isto implica que o campo elétrico é zero. Um resultado que nós estaríamos à espera, uma vez que cá fora, reparem, nós vamos fazer aqui uma figura. Se temos simetria esférica e temos aqui uma carga mais Q e uma carga menos Q, fora, o campo da carga mais Q é este. É o campo de uma carga pontual. O campo da carga menos Q será igual e oposto, e também com o mesmo valor de um campo de uma carga pontual. Logo, qual é o resultado? O resultado é um campo total nulo. Vamos também fazer o gráfico do campo elétrico em função do raio. Se aqui for B, aqui A, então nós vamos ter uma região interna, uma região intermédia e a região no exterior. Então, no exterior o campo elétrico é zero. Entre B e A o campo cai com 1 sobre R ao quadrado, como se fosse uma carga pontual. E entre a origem e A o campo é linear, é proporcional a R. É esta então a distribuição. Reparem que existe aqui uma descontinuidade. O campo é descontínuo. Porquê? Porque nós estamos a atravessar uma região onde há densidade superficial de carga. Então, em qualquer região onde exista uma densidade superficial de carga, há uma descontinuidade do campo. O campo cá fora vale zero e o campo cá dentro tem um valor diferente de zero. Outra terceira constatação é que nesta região interna, o campo é apenas devido à massa e à carga da esfera interior. Então, a carga que está na massa da esfera interior determina totalmente o campo nesta região e a folha esférica não cria nenhum campo no seu interior. Este resultado de que uma folha esférica não cria campo no seu interior é uma consequência do facto do campo elétrico ser inversamente proporcional ao quadrado da distância e também do facto de a carga estar homogeneamente distribuída na superfície da folha esférica. E pronto, assim se resolveu o exercício.